Capitão Magneto, o improvável superimã. Conto do livro Terra-Sol, de Hermann Schmitz, lido por ele mesmo. Hoje as pessoas usam o magnetismo para tudo, mas a maioria entende por magnético apenas aquele grude suave que atrai ou repele alguns metais. O que se desconhece é o poder dessa atração quando submetida a pressões quânticas nos níveis subatômicos. Vocês não sabem da história da primeira aplicação real dessas forças magnéticas em todo o seu potencial, nem da existência surpreendente do Capitão Magneto, surgido somente na aplicação prática da teoria. O projeto do professor Pena já havia consumido terabytes de processamento em sua fazenda secreta de servidores no sul do Acre, quando obteve a primeira prova da nanofibra magnética. Ou seja, um fiozinho quase invisível que, usando os recursos do magnetismo quântico, se une tão estreitamente segundo a órbita do seu spin que se torna praticamente irrompível. Nos primeiros testes, tudo parecia agir de acordo com a teoria e seus inventores vislumbravam um conjunto de aplicações que iam do simples colete à prova de balas até escudo para naves espaciais se protegerem de meteoros. Foi o seu assistente, o professor Carlos Bessa, quem projetou o uniforme baseado nessa fibra. Uma coisa parecida com as roupas que os apicultores usam para se protegerem das abelhas. E, com essa estrutura inviolável pelo forte abraço do Magneto, ele se dispôs a testar o uniforme num campo de provas especialmente construído para este fim. Já era meia-noite, na sombria floresta amazônica, quando o professor Carlos vestiu o uniforme e acionou o alinhamento espintrônico que selaria a inviolabilidade da estrutura. Foi então que a coisa aconteceu. O uniforme, tão estreitamente ligado pelas nanofibras, torna-se irremovível. Os laços magnéticos da força subatômica passaram para as partículas que compunham o seu corpo. E foi nesse exato momento que o professor Carlos Bessa transformou-se no Capitão Magneto. As forças subatômicas, ao nível quântico, reagem de maneira diversa da ordem calma do cotidiano, e seus entrelaçamentos produzem reações ainda inauditas. Desta vez, o magnetismo foi aplicado de forma tão estreita que as interações elétricas inverteram as órbitas dos elétrons ao ponto de as forças nucleares reagirem em cadeia, provocando uma eletrostática sísmica sobre si mesma. E assim, o Capitão Magneto, numa fração de décimo de milhão de segundos, agregou em torno do seu vórtice um redemoinho de minerais magnetizáveis, como o ferro, o níquel e o cobalto. Essa massa ferromagnética foi se adensando em torno da sua couraça magnética, formando um cinturão iônico que gira velozmente e aumenta em proporção geométrica. No 12º milhão de segundos depois, houve o colapso da esfera. A força gravitacional gerada pelo acréscimo de massa foi fatal e atingiu seu ponto crítico, invertendo a polaridade absoluta dos seus elétrons e fazendo o Capitão Magneto sucumbir numa suave nuvem de vapor. O professor Pena contempla agora o lugar onde uma vez esteve o seu assistente Carlos Bessa. Seria ele agora um desses mini buracos negros preditos pela teoria da relatividade? Estaria agora Carlos Bessa em outra dimensão? E por mais irônico que isso pareça, uma pena infinita lhe invade a alma. A sua invenção fracassara se autodesinventando, e isso lhe fez tomar uma súbita decisão. O futuro não deverá conhecer essa estranha fibra. Para tanto,
usando do direito de descobridor, encobriu a descoberta. E hoje a sua fazenda no sul do Acre é somente dedicada a cultivar melões.